Boa noite, paz do Senhor, amém? Posso devolver essa Bíblia aqui? Aí, ok. Nosso tempo está bem avançado e eu não quero prolongar muito, mas eu quero apresentar para vocês a minha esposa, tá ali, Rúbia, fica de pé, amor, olha aí, tá vendo? Pode aplaudir porque Deus derramou graça sobre a minha vida, né, Vaz? Deus foi bom comigo e me deu mais dois presentes lindos, que é a Isabelle e o Isaac, né? Fala, vai Corinthians, fala, vai Corinthians, né? Então aí, a Isabelle e o Isaac, a Isabelle tem 5 anos, o Isaac tem 3 anos, e se você perguntar para eles no final onde eles estão indo morar, eles vão dizer para você que eles estão indo morar na China, né? Que é o nosso grande desafio. Depois no finalzinho eu quero falar um pouquinho bem rápido com vocês sobre a China, mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para a minha vida. Eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus compartilhou comigo no dia de hoje, amém? Então você que tem sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, como nós não temos mais tempo, eu vou usar a mensagem para falar algumas coisas da China durante a mensagem. Eu acho que o ideal é cortar o que vai para a internet, tá bom? O que for para a internet, por gentileza, precisa ser cortado. Obrigado. No capítulo 11, no verso 1, na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, e não é o quanto nós falamos, mas o quanto ela é poderosa. E nós sabemos que a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais. O Senhor é poderoso. Então, nesse tempo curto que nós vamos ter aqui, que o Senhor compartilhe conosco os desejos do teu coração. Que o Senhor traga para a nossa vida a vida do Senhor. Que o teu reino venha sobre nós. Que a tua vida venha sobre a nossa vida. E que nós sejamos abençoados para a glória do Senhor. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito, muito importante. É um texto que eu gosto muito, um texto que sempre Deus está falando comigo, sempre volto para meditar nele. E esse texto, eu quero deixar para vocês de maneira bem rápida algumas lições, algumas coisas que Deus compartilhou comigo. Mas antes de entrar nessas lições, eu queria falar com vocês, sobre quem era Davi, e eu queria que vocês me ajudassem a lembrar quem é esse personagem bíblico Davi. Quem foi Davi? Quando você pensa em Davi e olha para as escrituras, quem foi Davi? Me ajuda aí, eu quero ouvir. Um cara ruivo. Tinha que ser o Hans, né, para falar que ele foi ruivo. Que o homem segundo o coração de Deus. Que mais? Quem foi Davi? Rei. Que mais? Pastor. Que mais ele foi? Só isso? Davi foi guerreiro, sim ou não? Sim. Davi foi valente, não é verdade? A Bíblia vai dizer assim, que antes de Davi derrotar Golias, ele matou o quê? Leões e ursos. Davi, ele defendia o rebanho, Davi protegia as suas ovelhas. Que mais foi Davi? Quem mais foi Davi, gente? Davi foi? Músico, levita, não é verdade? Davi foi tudo isso. Mas quando nós olhamos para a figura, para o personagem bíblico Davi, talvez a mensagem mais forte,
ou a característica, o rótulo que nós temos dele mais forte é de um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite: quem quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Todos nós temos esse anseio no nosso coração, todos nós temos esse desejo, todos nós temos essa vontade de nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas esse texto que eu acabei de ler junto com vocês, ele vai trazer um relato a história de um homem segundo o coração de Deus. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, e nós vamos agora entrar em alguns pontos que esse homem segundo o coração de Deus cometeu. Eu quero falar para vocês de maneira bem rápida 5 erros de um homem segundo o coração de Deus, porque afinal de contas nós temos aquela imagem de que um homem segundo o coração de Deus, ele não peca, ele não erra, ele não tem falhas, ele não tem erros. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos esses erros e podemos aprender com eles o que não devemos fazer. E é sobre essas coisas que eu quero compartilhar com você. Logo no verso 1, deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Logo no verso 1, ele vai dizer: na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Davi, o primeiro erro de Davi, o primeiro erro de um homem segundo o coração de Deus, Davi enviou outra pessoa para fazer aquilo que ele precisava fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado: nunca mande outro no seu lugar. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, nós estamos num culto da JNI, amém? Sim ou não? Então nós temos aqui a força, não é verdade? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, não é verdade? Então diga para outra pessoa agora, porque essa já ouviu, mas diga para outra assim: olha, nunca mande alguém no seu lugar. Esse foi o primeiro erro de Davi. Davi, ele pegou e falou assim: vai, Joabe, convoca o exército, convoca o povo e vai para a batalha, quando na verdade Davi precisava estar na batalha. Gente, nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos lutando, nós estamos guerreando, e nós precisamos estar prontos para entrar na guerra. Não deixe outra pessoa fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe aquela história assim, eis-me aqui, envia o Fábio para a China, para a Malásia, pastor Fábio. Quem já ouviu isso, né? Porque na igreja a gente tem esse negócio assim: eis-me aqui, Senhor, e aí a gente chora, a gente baba, a gente rola, a gente faz um monte de coisa. Mas na hora que Deus fala assim: larga tudo e me segue, quantos estão dispostos a fazer isso? Gente, sabe, o rei Saul preparando para uma guerra, o profeta Samuel precisava vir orar por eles. Mas o que aconteceu? Saul desesperado, o povo começou a dispersar, o povo começou a ficar apavorado, não estava ali com medo. Saul pega, reúne o povo, ora por eles, unge e libera o povo para a guerra. Samuel chega e Samuel diz assim: hoje o Senhor tirou o teu reinado. Pensa bem comigo, Saul era rei. O problema não era ele ser rei, o problema é que a única pessoa que podia ungir e orar o povo para a batalha era o profeta, era o sacerdote Samuel. Deus não vai mandar outra pessoa fazer aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Você, aquilo que Deus delegou a você, é responsabilidade sua, sim ou não? Sim, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: é responsabilidade minha. No verso 2, olha lá o que nós podemos aprender. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio.
Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. O segundo erro de Davi, a segunda coisa que nós aprendemos: Davi ficou sem fazer nada. Mente vazia, oficina do diabo. Ficar sem fazer nada, crente que fica sem fazer nada, está caçando problema, está procurando encrenca, está procurando coisa errada. Ah, mas então se eu me ocupar com alguma coisa, tá bom. Não, preocupe-se com as coisas do reino de Deus. Preocupe-se em ler a Bíblia, em meditar, em orar, na tua palavra, medita de dia e de noite. Nós precisamos nos ocupar. Davi ficou sem fazer nada. Davi ficou lá, imagina Davi assim, ó, lá no palácio andando e tal. Em algumas traduções vai dizer que Davi, ele olha pela janela e ele vê pela janela. Quantas janelas nós temos entrado? Quantas janelas do nosso computador nós temos entrado? Isso é muito difícil. Nós precisamos nos ocupar. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu não vou ficar sem fazer nada. É chato quando o pregador fica fazendo isso, né? Mas é didático, é para gravar, né? Funciona, você grava. Depois que eu falei que é chato, aí que você vai lembrar mesmo, não é verdade? Sim. Olha só no verso 4, o terceiro erro que eu consigo aprender com a vida de Davi. Davi mandou que trouxesse, ele viu que era Batseba, no verso 3 ele vai dizer isso. Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois ela voltou para a sua casa. Essa versão é pesada, né? As irmãs ficaram com cara feia agora. Davi comete adultério. Davi, ele olhou, viu Batseba. O diabo, aquele negócio assim, sabe? O diabo nunca vai aparecer com um tridente, com um chifrão, com um rabo, com não sei o quê. Ele sempre vai aparecer muito bonito, atraente, legal, gostoso, envolvente. E é aí que nós somos fisgados. Estamos sem fazer nada e somos fisgados porque ele nos atraiu. Davi comete adultério. A palavra adultério, ela vem de adulaton, do latim, que significa, no literal, aquele que vai para a cama de outro. A palavra adultério, ela foi recebendo as suas transformações e hoje nós entendemos como forjar, como trocar, como transformar, como adulterar, como mudar a palavra adultério. Hoje o que nós temos feito com o evangelho muitas vezes é adulterá-lo conforme aquilo que nos convém, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá, que sacia a nossa alma e os nossos apetites carnais. Irmãos, não podemos adulterar a palavra de Deus. Não podemos negociar princípios e valores. Diga para a pessoa que está do seu lado: princípio e valor, e princípios e valores são inegociáveis. Inegociáveis. Ah, mais isso, mais aquilo outro. Mas não. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Nós não podemos adulterar. Nós não podemos transformar a palavra de Deus. No verso 6 e 7, olha para você ver o que acontece. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam o Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. O quarto erro de Davi: ele tenta encobrir o seu erro.
Irmão, pecado é pecado. E pecado precisa ser confessado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas se você encobrir os teus pecados, como diz lá no livro de Salmos, os teus ossos envelhecerão, apodrecerão, e você vai colher a consequência de tudo isso. Deus, Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar. Amém? Sim ou não? Mas os nossos pecados precisam ser confessados. Amém? Confesse os seus pecados. O quarto erro de Davi é um erro muito perigoso. Para a igreja que nós estamos vivendo hoje, graças a Deus isso não acontece aqui no nosso meio, amém? Posso ouvir um amém? Mas as igrejas, eu rodo em muitas igrejas, prego em muitos lugares, e a gente vê às vezes uma mensagem onde nós somos quase que obrigados a conviver com o pecado, a passar a mão no pecado. Irmão, isso é a ruína da igreja, templo do Espírito Santo. Não estou falando a estrutura, não estou falando a organização, eu estou falando a minha ruína e a sua ruína. Não ande em pecado, confesse para a glória de Cristo. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Dá um beliscão na pessoa que está do seu lado para ver se ela não dormiu, se ela está aqui ainda, né? Não responde, a gente fica com medo. Vai que deu um ataque e ninguém viu. Está babando, né? Verso 14 e o verso 15. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela, ele escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Eu sou missionário há 11 anos. Minha esposa e eu chegamos para o campo missionário no ano de 2003. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em diversos lugares, dentro do Brasil e fora do Brasil. E o que nós mais temos visto, infelizmente, é um exército que mata o seu próprio exército, o seu companheiro. Sabe onde isso acontece? Na igreja. Nós somos o único exército que é capaz de matar o seu companheiro de batalha. Foi o que Davi fez. Por conta de um pecado, por conta de uma vaidade que nasceu lá quando ele estava sem fazer nada, ele viu Batseba, ele pegou, quis ter relação com ela, ela concebeu, ficou grávida. E aí ele manda chamar Urias não tem relação com ela, porque ele vai dizer assim: eu não vou fazer isso porque Joabe e os outros servos do exército estão lá na frente de batalha, então eu não posso ter o direito de me deitar com a minha esposa, porque os outros ainda estão na guerra. Ele era um homem de garra, de fibra, de caráter. E aí Davi pega e faz o quê? Manda uma carta pelo próprio Urias a Joabe dizendo: põe ele na frente da batalha, porque aí ele vai morrer. Nós somos o único exército que é capaz de matar os seus próprios oficiais. Talvez você possa estar pensando que nós não matamos ninguém. De fato, talvez literalmente nós não matamos ninguém, mas nós muitas vezes temos matado com as nossas palavras, com o nosso preconceito, com nossas ambições descabidas que são capazes de passar por cima de outras pessoas. Nós matamos, às vezes, com o nosso olhar. Eu fiz um atendimento de uma pessoa esses dias para trás, e ela disse para mim assim: olha, eu não volto na igreja nunca mais, tá? Não concordo com o que ela disse, mas eu acho que algumas coisas a gente precisa considerar. Não volto na igreja nunca mais, porque eu cheguei na igreja e ao invés de ser acolhida, eu fui colocada de lado porque eu estava com uma saia curta. Era a segunda vez que ela frequentava um culto. Ela não sabia que ela não podia usar uma sainha muito curta. E ela foi excluída, pediram para ela sentar num cantinho da igreja. Nós somos o único exército que mata os seus próprios oficiais. Foi isso que Davi fez.
Mas eu quero que você volte comigo lá no verso 1. E aqui eu quero caminhar para encerrar a palavra. Na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Sabe por que Davi cometeu todos esses erros? Sabe por que tudo isso aconteceu com a vida de Davi? Porque Davi não discerniu o tempo em que ele estava vivendo. Davi não entendeu o tempo em que ele estava vivendo. A palavra de Deus vai dizer assim, que um abismo puxa outro abismo. Davi não entendeu o tempo que ele estava vivendo, e aí ele enviou outra pessoa no lugar dele. Aí ele viu lá uma mulher muito bonita, aí ele mandou trazer essa mulher, ele teve relação com essa mulher, ele engravidou aquela mulher, ele não confessou o seu pecado, ele tentou esconder, e por fim ele não conseguiu fazer nada disso, ele mandou matar aquele homem. Tudo porque ele não discerniu o tempo em que ele estava vivendo. Esse tem sido o grande conflito da nossa geração. Esse tem sido o grande conflito nosso como igreja, nosso como sociedade, nosso como seres humanos. Esse tem sido o grande problema. Nós não temos discernido o tempo em que nós estamos vivendo. E talvez você possa estar se perguntando, eu entendo sim o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de revolução, é tempo de batalhar por algumas coisas, por direitos, algumas coisas. É sim, a Bíblia vai dizer assim, que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Então isso está acontecendo, é um tempo de desgraça, é um tempo de ruína, é um tempo de morte, são dias maus. Realmente, esses são os tempos que nós vamos viver. Isso é o que a Bíblia diz. Mas eu quero que você abra comigo lá, no livro de Marcos, no capítulo 16, no capítulo 16, e no verso 15. E alguém que acompanhou a mensagem, que está ouvindo e entendendo aquilo que a gente está falando aqui, que eu estou falando, vai levantar e vai ler em alto e bom som, para que todos ouçam. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o tempo, meu irmão? É tempo de pregarmos o evangelho. É tempo de fazermos Jesus conhecido. É tempo de anunciarmos as boas novas de Cristo. É tempo de sermos luz e sal da terra. É tempo de expressarmos a glória de Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo que nós precisamos entender e discernir. Agora, a grande questão não está só em entender o tempo, mas entender também o que nós precisamos fazer. E é isso que o livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, está dizendo. Ide, é o tempo, pregai o Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Nós não estamos pregando o Evangelho. Nós estamos às vezes acomodados. Nós estamos às vezes inquietos. Preocupado quando que nós vamos ter dinheiro para trocar o nosso celular pelo próximo smartphone que vai ser lançado na semana que vem. Preocupados às vezes quando que vai sobrar um dinheirinho para trocar pelo próximo carro. Esse tem sido o nosso tempo, preocupar com essas coisas. Quando na verdade o tempo é ide e pregai o evangelho a toda
criatura. Para encerrar, nós temos uma criança, nós temos uma escolinha de futebol na China. Uma das nossas crianças, 9 anos, a China é um país muito controlado. A gente não vai ter tempo, infelizmente, achei que a gente ia ter um pouquinho mais de tempo, mas depois, numa próxima, a gente compartilha um pouco mais com vocês a respeito da China. Nós temos essa escolinha de futebol. A China, as crianças estudam de 8 da manhã às 7h30, 7 da noite, 6 da noite, 5 da noite, 5 da tarde, dependendo da escola que ela estuda. Elas estudam o dia inteiro, passam o dia inteiro na escola. E nós temos uma escolinha. A China é o país com o maior índice de suicídio de crianças e jovens do mundo. É o país onde se tem o maior índice de crianças e jovens do mundo. Nós temos uma escolinha de futebol. Uma das nossas crianças de 9 anos, ele tirou nota vermelha na escola e ele ficou com vergonha. Ele não quis contar para os pais. Eu conheci esse menino agora em novembro, quando eu estive lá. Ele teve vergonha, ficou com medo de falar isso para os pais. Na verdade, os pais haviam mudado para uma cidade vizinha por conta do trabalho, e ele era criado pelos avós. Ele tirou uma nota vermelha, ficou com vergonha, teve medo de contar para os avós. Ele foi no armário de casa, pegou uma corda, foi para o banheiro, entrou no banheiro, deixou a porta entreaberta, apagou a luz, amarrou a corda no pescoço e se matou. 9 anos. 9 anos. Eu ouvi um relato agora recente de uma família que estava há 6 anos sem ver o seu filho, um casal, por conta do trabalho. O chinês vive com R$2,40 por dia. Então, muitos saem da região, 63% da população chinesa é camponesa ainda, vive nos campos. Então, eles saem do campo e vão para as cidades, para as metrópoles em busca de trabalho. A família estava 6 anos sem ver a criança. A mãe indo para casa no Ano Novo Chinês para encontrar o filho depois de 6 anos. Quando chegou em casa, o filho tinha recebido uma nota vermelha na escola também. E ele se matou também. A família, na cultura chinesa, eles não enterram as crianças que se matam, porque vai trazer um espírito ruim para casa, vai trazer uma coisa ruim para eles. E aí, o que eles fizeram? Enrolaram a criança num pano e deixaram na porta da casa por 3 semanas, até uma tia do interior vir buscar a criança e levar para ser enterrada em um cemitério longe da onde era a família morava. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: será que nós temos discernido o tempo de Deus? Porque enquanto às vezes nós estamos aqui debaixo de uma estrutura fenomenal como nós temos, às vezes preocupados com o quanto nós vamos ganhar e com o que nós vamos fazer com o dinheiro que nós temos milhares de pessoas morrendo sem o Evangelho. É tempo de pregarmos a palavra de Deus. É tempo de nos arrependermos e entendermos o tempo de Deus para as nossas vidas. Se você entendeu aquilo que foi falado por Deus, através de mim, para mim e para você nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, e eu quero orar encerrando com você. Enquanto você faz essa reflexão sobre como tem sido o seu tempo, como você tem gastado o seu tempo com o Senhor Jesus. Quando eu falo tempo, eu estou falando de tudo, do seu dia, eu estou falando dos seus recursos, eu estou falando da sua energia, da sua força, eu estou falando das suas habilidades. Como você tem gastado o seu tempo? Qual tem sido o seu esforço? Será que por um aparelho novo, por um carro novo, por uma casa nova, por um status novo, por uma posição nova, por um lugar novo,
Meu desafio para cada um de vocês nessa noite é: viva o tempo de Deus. E é tempo de pregarmos a palavra. É tempo de anunciarmos o amor de Cristo. Ele está aí, Ele está voltando. E eu acredito que Ele está com um pezinho já. E nós precisamos entender isso. É tempo de Deus. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do horário, 3 minutos. Mas bem rapidinho. Se você nessa noite quer reafirmar ou firmar um compromisso com o Senhor, de que você vai gastar os seus dias, a sua vida, o seu tempo para a glória dEle, para o louvor dEle, para o nome dEle, eu queria fazer o desafio de você sair do seu lugar e dar alguns passos em direção à plataforma, ao altar. E junto com o pastor Fábio e com os outros pastores, nós vamos fazer uma oração curta por você. Se você nessa noite quer firmar um compromisso com o Senhor, eu quero viver a minha vida para o Senhor. Não estou falando aqui de reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Isso muitos de nós já fizemos. Mas eu quero dizer assim: eu quero viver para Ti. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero expressar o amor do Senhor. Se você quer fazer esse compromisso, eu queria te desafiar. Isso é um desafio, a sair do seu lugar e vir para frente e firmar esse compromisso público diante do Senhor. Se você entende que você precisa firmar esse compromisso com Deus, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Graças nós te damos. Isso é um compromisso de não viver simplesmente para suas vaidades, de não viver simplesmente ansiando as coisas desse mundo, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios. É um compromisso de viver para o Senhor. É um compromisso de expressar a glória dEle. É um compromisso de expressar o caráter e a vida dEle. Oh, xarabás. Oh, Jesus. Oh, Pai. Pai, nós te louvamos por essas pessoas que se achegaram diante do Teu altar. Pai, nós clamamos pelo Teu sangue sobre a vida delas. Pai, aqui está o compromisso público, firmado diante de homens, diante dos Teus anjos, diante do Senhor, declarando que nós queremos gastar o nosso tempo contigo, que nós queremos viver para Ti, que nós queremos investir tudo que temos e somos para a glória do Teu nome. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, nós estamos aqui diante do altar do Senhor, nós estamos aqui diante da vida do Senhor, e o nosso desejo é, o nosso pedido é, o nosso clamor é: usa-nos, faça-nos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Que os desejos desse mundo, que as vaidades desse mundo, que a ambição pelas coisas desse mundo não nos tome o tempo que é do Senhor, não nos roube aquilo que é do Senhor, porque nós queremos viver para Ti, nós queremos viver por Ti e para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Talvez para aqueles que chegaram aqui hoje sem esperança, debaixo de um jugo de pecado, debaixo de uma vida rotineira com o pecado, Pai, eu oro agora. O Senhor é poderoso para nos perdoar, para nos purificar. Que o Teu perdão venha sobre nós, que
que a tua libertação venha sobre nós, que o teu Santo Espírito passeie sobre nós, que a doçura do teu amor nos envolva, que a tua graça nos acolha, e que teu amor seja exalado em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, desculpa pelo horário, me perdoa. Depois eu vou estar ali atrás. Se você quiser ouvir da China, eu vou ter um imenso prazer em conversar com você. Nós temos muitos desafios, e eu sei que cada um de vocês, de alguma forma, pode participar de tudo isso. Sim ou não? Amém? Quantos podem dizer que eu posso participar? Amém? Eu posso participar. Participe. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.